Olá, esse é mais um vídeo meu, professora Débora Bastos, do IFRS Campus Rio Grande, professora de Cálculo 2 também, e aqui fazendo a questão 4 da prova. Provar que o limite de 2xy por x ao quadrado mais y quadrado com xy tendendo a 0, 0 não existe, considerando os caminhos S1 e S2. Sim, porque se um limite não existe, a gente consegue encontrar dois conjuntos de acumulação, né, para que o 0, 0 seja um ponto de acumulação para esses conjuntos, em que os limites sejam diferentes. É como o limite a uma variável. Se o limite pela esquerda é diferente do limite pela direita, o limite não existe. Né? Então, aqui a gente tem, como tem não apenas duas maneiras de se aproximar do ponto 0, 0, aqui a gente tem infinitas, na verdade, a gente escolhe dois específicos que a gente já saiba que vai dar resultados diferentes. Né? Então, aqui com os caminhos já dados, às vezes o limite não é dado esses caminhos, é a gente que tem que definir, mas aqui na prova, né, já foram definidos. Então, vamos calcular pelo caminho S1, então limite de f de xy, já que é uma função a duas variáveis, de xy tendendo a 0, 0, xy pertencentes ao caminho 1. Então, pertencendo ao caminho 1, o que acontece? Y igual a x. Então, eu vou substituir tudo que tiver y por x. Aí vai ficar 2xx divididos por x² mais x², e a variável agora, a única variável do limite, porque o limite com esse método se resume a uma única variável, é x tendendo a 0. Então, o limite vai ficar 2x² dividido por x² mais x², que também é 2x². Com x tendendo a 0, isso aqui não interessa, que é uma determinação 0 sobre 0. 2x² sobre 2x² é 1, né? É um número dividido por ele mesmo. Então, temos que o primeiro limite é 1. Então, vamos ao segundo limite. Limite de f de xy tendendo a 0, 0, agora com xy pertencente ao conjunto S2. Conjunto S2, a gente substitui x por 0. Então, onde tem x, a gente vai substituir por 0. Então, quer dizer que o limite, a variável do limite fica y. Então, y tendendo a 0. Ó, note que no caminho especificou x igual a 0 e y diferente de 0. Isso porque quando y tende a 0, ele não chega a ser 0, né? Ele se aproxima do 0, mas não chega a ser 0. E o x é 0 mesmo. Então, vai ficar limite de 2 vezes 0 vezes y, divididos por 0 ao quadrado, mais y ao quadrado. Esse limite, acontece uma especificidade nele, que espero que vocês tenham trabalhado no cálculo 1, porque quando a gente reduz a uma variável, né, volta a ser um limite de cálculo 1, de 0 por y ao quadrado. Isso aqui não é uma indeterminação. Ah, mas é 0 sobre 0. É 0 sobre 0, uma determinação é 0 sobre 0 quando tanto o numerador e denominador estão tendendo a 0. Quando eles estão tendendo a 0, 0 sobre 0 é uma determinação. Mas aqui não é uma indeterminação porque é o 0, é uma constante. Então, aqui 0 é uma constante. 0, então assim, ó, uma constante dividido por 0 é o quê? Aliás, uma constante que é 0 dividido por um número que tende a 0 é 0. Né? Não é infinito, né? Porque o número, a constante é 0. 0 dividido por 0 nesse caso, então é 0. Então, note que os limites deram diferentes. Então, se os limites
por esses dois caminhos deram diferentes, o limite não existe. Só vou escrever isso como a gente deve escrever. Então, o limite de f de x com xy pertencente a S1 é diferente do limite da mesma função, o mesmo limite, né? Mas com xy pertencentes a S2. Então, é diferente, então significa que o limite propriamente dito de f de xy com xy tendendo a 0, 0, não existe. Tá? Vamos até o próximo vídeo.